Uma ideia não é um negócio, mas pode virar. O empreendedorismo exige uma mudança de mentalidade. E por isso, escutar quem já viveu ou vive esse desafio pode fazer uma enorme diferença. Seja bem-vindo à nossa segunda temporada. Produção e patrocínio NIL, a agência digital das pequenas e médias empresas do Brasil. Tá começando agora o episódio número 12 da nossa segunda temporada do Faça Parte do Futuro. Eu sou Vinícius Debian e hoje eu vou falar com você sobre o futuro. O que será que ele reserva para a nossa humanidade? À medida que o ritmo da mudança aumenta, o significado de ser humano e também dos negócios vai sofrendo mutações significativas. A humanidade está convivendo com revoluções sem precedentes e, por isso, todas as nossas antigas histórias vão se desmoronando. Daí, eu lhe pergunto, como podemos nos preparar e preparar as nossas crianças para um mundo com tantas transformações e incertezas tão radicais? Essas perguntas já foram feitas por vários pensadores que já nos deixaram, como Isaac Asimov e Arthur C. Clarke, uma dupla que eu sou fã e que eu já falei aqui várias vezes. Mas também já fazem parte dos mais atuais, como o professor e filósofo israelense Yuval Noah Harari. Ele já dissecou esse assunto com muita propriedade em uma de suas obras, o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, lançado em 2014. Agora, pense comigo, um bebê nascido hoje, como o meu sobrinho Rafa, terá 20 e poucos anos em 2040. Se tudo correr bem, ele ainda estará vivo em 2100 e vai poder até mesmo ser um cidadão ativo do século 22. Diante desse cenário, o que a gente deve ensinar a esse bebê, para o Rafa, para ajudá-lo a sobreviver e a prosperar no mundo daqui a 19, 20 anos? Que tipo de habilidades ele vai precisar para conseguir um emprego ou para empreender, por exemplo? A verdade é que ninguém sabe como o mundo vai ser em 2040, 2050. Agora, imagine em 2100. Nós definitivamente não temos respostas para essas perguntas. A gente nunca foi capaz de prever o futuro com exatidão. Mas hoje, essa tarefa é quase impossível, uma vez que a tecnologia já nos permite projetar corpos, cérebros, mentes. Será que os netos dos nossos netos serão só, em parte, humanos? Diante de tanta disrupção, a gente não pode mais ter certeza sobre qualquer coisa, incluindo verdades que antes pareciam estáveis e praticamente eternas. A inteligência artificial e a biogenética, elas vão destituir, em breve, as regras que governam, mesmo que de uma maneira muito velada, as nossas sociedades atuais. Para Harari, nós não sabemos o que ensinar aos jovens pela primeira vez na história. E é incrível, a gente não sabe mesmo. A gente não sabe como as pessoas vão trabalhar. A gente não sabe como os governos irão se organizar, se é que eles ainda vão continuar existindo. E também não sabemos como serão as relações de gênero. Alguns povos provavelmente viverão muito mais tempo do que hoje. E o corpo humano poderá sofrer mudanças drásticas, graças aos avanços da bioengenharia e das interfaces cérebro-computador. Por isso,
muito do que as crianças aprendem hoje, agora, provavelmente serão irrelevantes no decorrer dos próximos anos. Ainda segundo o mesmo escritor israelense, que se tornou uma celebridade mundial, é vegano e se recusa a usar um smartphone, no século XXI, esse que a gente está vivendo agora, a principal ambição humana não vai ser o controle da fome, das epidemias e da guerra, mas sim o de transformar os humanos em deuses, em particular a capacidade de manipular e de criar vidas. Segundo ele, os principais produtos da economia do século XXI não serão provenientes da indústria têxtil, nem dos veículos, nem das armas, mas sim de corpos, cérebros e mentes. Daí o título do seu outro livro, O Homo Deus, e que, olha, vale muito a pena a leitura. E já que a gente está aqui falando de leitura, de acesso à informação, vamos de mais uma importante reflexão. Atualmente, muitas escolas se concentram ainda na informação. No passado, isso fazia sentido, porque a informação era escassa. E mesmo o compartilhamento lento dessas informações que existiam eram bloqueadas, em sua maioria, pela censura. Mesmo se você fosse alfabetizado, não havia muito o que ler, além de romances e de folhetos religiosos. E quando as escolas modernas vieram, elas focaram em ensinar as crianças a ler e a escrever, transmitindo conhecimentos básicos de geografia e história, por exemplo. O que naquela época já representava uma melhoria fenomenal. A Revolução Industrial nos deixou o legado ainda da teoria da linha de produção na educação. No meio das cidades existe sempre um grande espaço de concreto, com muitas salas idênticas, cada uma equipada com fileiras de mesas e cadeiras. Tudo igualzinho. Isso me faz lembrar aquele clipe icônico do Pink Floyd. Quem aí não lembra? Mas a gente tem que admitir, é muito fácil criticar e encontrar falhas neste modelo. E isso é quase uma unanimidade entre todos, que esse sistema está completamente falido. O problema é que até agora a gente não foi capaz de criar uma alternativa viável e que substituísse esse velho padrão de ensino. Acontece que agora, em pleno século XXI, a gente está inundado por uma enorme quantidade de informação. E até mesmo a censura já não tenta mais bloquear essa enxurrada de coisas que chegam até nós. Em vez disso, a estratégia mudou. Ao invés de bloquear, os censores espalham desinformação, nos distraindo com coisas cada vez mais irrelevantes. Se você tem um smartphone, você pode passar horas ouvindo o podcast do Faça Parte do Futuro. Epa! Ou assistindo os TED Talks, ou participando de cursos online gratuitos. Os governos já têm exata ciência de que não conseguem esconder toda a informação que eles não aprovam. Mas, por outro lado, é muito mais fácil inundar as pessoas com relatórios conflitantes e informações falsas. As pessoas de todo mundo estão a apenas um clique de páginas sobre o derretimento das calotas polares no Ártico, por exemplo, mas também de tantas outras páginas e sites contraditórios. E por isso, fica cada dia mais difícil saber no que acreditar. Inúmeras outras coisas estão disponíveis quase que instantaneamente, tornando difícil para qualquer um se concentrar. E por isso, quando a política ou a ciência parecem muito complicadas, é tentador demais mudar para vídeos de memes ou para sites de fofoca de qualquer tipo de assunto. A última coisa que um professor precisa dar aos seus alunos é mais informação. Isso aí, essa turma já tem bastante. Em vez disso, as pessoas, não só daqui a 19, 20 anos, vão precisar da capacidade de dar sentido à informação, de saber a diferença entre o que é importante e o que não é. E, acima de tudo, de saber juntar todas as peças. Essas são heranças, meus caros, do mundo não linear e fragmentado que a gente vive hoje.
Se essa geração não tem uma visão abrangente do mundo e da nossa relação com ele, o futuro poderá ser decidido aleatoriamente. Talvez por uma inteligência artificial impulsionada por redes sociais, por exemplo. Além do erro no trato da informação, a maioria das escolas erram em fornecer aos alunos um conjunto de habilidades pré-determinadas, como aprender uma linguagem de programação ou conversar em mandarim. Considerando que a gente não tem nenhuma ideia de como o mundo e o mercado de trabalho vai estar em 2040, 2050, a gente não sabe realmente quais serão as habilidades específicas que as pessoas vão precisar. A gente pode estar investindo muito tempo e muito dinheiro ensinando crianças a programar ou a falar mandarim, apenas para descobrir que daqui a um tempo a inteligência artificial poderá codificar um software muito melhor do que nós, seres humanos. E para piorar, quem sabe, em um futuro próximo, não teremos uma nova versão do Google Translate, traduzindo uma conversa em tempo real, em mandarim, ou sei lá qual idioma. Esperanto, talvez? E diante disso, o que a gente deve ensinar? Muitos argumentam que as escolas deveriam mudar a abordagem de ensino para um método baseado nos 4 Cs: pensamento crítico, comunicação, colaboração e criatividade. Em uma perspectiva mais ampla, as escolas devem minimizar as habilidades técnicas, enfatizando as habilidades de vida e de propósito geral. O mais importante de tudo será a capacidade de lidar com as mudanças, aprendendo coisas novas e, principalmente, preservando o equilíbrio mental em situações tão desconhecidas. Que o diga a pandemia do Covid-19. E na visão de Harari, sim, ele de novo, o futuro vai exigir da gente, seres humanos, muito mais do que a capacidade de inventar novas ideias e produtos. Acima de tudo isso, a gente vai precisar nos reinventar sempre, constantemente. Se hoje a gente já fala tanto de adaptabilidade, imagina em alguns anos mais. Lembre-se sempre, a voz que escutamos em nossas cabeças podem não ser tão confiáveis. Na maioria das vezes, elas podem estar refletindo a lavagem cerebral ideológica e as propagandas comerciais fomentadas por um marketing de escassez, que aproveita do sentido de urgência dos mais fracos e que estão suscetíveis a pressões do meio. Se os algoritmos realmente começarem a entender o que está acontecendo dentro de você melhor do que você entende, a autoridade vai mudar para eles. E todo este condicionamento que alguns vivem hoje só irá se consolidar. Se você não sabe o que quer da vida, vai ser muito mais fácil para a tecnologia, hoje e cada vez mais, assumir a responsabilidade em moldar os seus objetivos, assumindo cada vez mais o controle da sua vida. E é por isso que você precisa ser mais ágil do que os algoritmos. Você precisa conhecer a si mesmo antes que eles o façam. Deixe suas ilusões para trás e livre-se de seus condicionamentos. Essa é a proposta do Faça Parte do Futuro. É isso que a gente quer provocar em você. Esse pode ser o caminho para continuar a sua caminhada na construção do seu futuro, alinhando cada vez mais os seus anseios pessoais aos seus negócios, à sua vida profissional. No futuro, as coisas vão estar diferentes, mas nem tudo precisará ser mais complicado. Tudo vai depender de você, agora, e de uma nova geração que viverá um mundo cada vez mais desconectado com a realidade atual do nosso. E essa é a beleza da vida. Esse é o olhar do mundo sobre uma nova perspectiva. E para terminar, filme e música. Dica de filme é a seguinte: em um artigo recente que eu escrevi para a Época Negócios, eu já tinha comentado dessa série, que está disponível na Amazon Prime, chamada Soulmates. A história nos faz pensar exatamente sobre essa distopia,
onde a inteligência artificial começará a ditar regras em relação aos nossos relacionamentos, tomando conta de um sentimento que nos diferencia dos demais e que nos torna humanos por essência: o amor. Será que vamos delegar aos algoritmos essa decisão no futuro? Bem, eu espero que até lá muitos já estejam mais conscientes e descondicionados. E de música, agora sim, para terminar, eu vou homenagear uma das minhas bandas favoritas, o The Doors. Então, para fechar, Jim Morrison e Love Street. Um beijo e até sexta-feira.